Abra comigo a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 11, por favor, carta aos Hebreus, capítulo 11. Tema da nossa mensagem será razões para permanecermos firmados e crescendo na fé. É sobre isso que o autor trata. Ele oferece razões para a gente permanecer alicerçado, e não somente isso, para a gente também crescer na fé, na intimidade e no serviço a Deus. A primeira razão que ele traz está nos 3 primeiros versículos. A primeira razão para a gente crescer na fé e continuar firmado na fé é por causa da própria natureza da fé, é por conta daquilo que a fé é em si. No versículo 1, ele trazendo os argumentos, ele vai dizer que a fé é a convicção de uma realidade concreta, de uma realidade certa. Ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Veja as palavras que propositalmente ele usa: e a convicção de fatos que se não veem. A fé é uma certeza plena, a fé é uma convicção, a fé não é um salto no escuro, a fé são fatos concretos. Eu confio num Deus que governa tudo e todas as coisas, eu tenho absoluta convicção de tudo isso. No versículo 2 ele vai dizer que a fé foi vivida por muitos homens e mulheres ao longo da história, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Eu não sou o primeiro privilegiado a ter fé, outras pessoas que me precederam já têm uma trajetória de fé. No versículo 3 ele vai dizer que essa fé nos alicerça a uma convicção de eternidade por trás da criação. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que o autor diz aqui é a repetição de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio cria Deus os céus e a terra, através de sua palavra, que é Cristo, por meio de quem todas as coisas vêm a existir. A fé nos dá a certeza de que por trás daquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente toca, existe a eternidade, um ser poderoso. A fé nos firma nessa plena convicção. Então a primeira razão para eu permanecer não só firmado, mas crescendo na fé, é por conta da natureza da própria fé. A fé não é um salto no escuro, como dizia Søren Kierkegaard, um filósofo existencialista do século XVIII. A fé não é eu me jogar de um abismo, esperando que talvez uma mão invisível me segurará. A fé é uma convicção de fatos reais, é a certeza de realidades concretas que me aguardam. Isso é fé, são convicções absolutas de verdades reais, concretas, na eternidade alicerçadas, construídas pela Trindade. A segunda razão para a gente permanecer firmado e também crescer na fé é dada pelo autor dos versículos 4 até o versículo 38, é por conta do grande número de testemunhas a respeito dessa fé. A primeira razão é por conta daquilo que a fé é em si, a convicção, não da possibilidade, mas da certeza. Eu tenho certezas, isso é real. A segunda razão para eu continuar firmado e crescendo na fé é por conta do grande número de testemunhas que também fazem parte dessa fé. E do verso 4 ao verso 38, o autor vai ilustrar e ao mesmo tempo explicar quem são os antigos que obtiveram bom testemunho do versículo 2. O versículo 2 ele diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Agora do verso 4 a 38 ele vai explicar rapidamente quem são esses antigos que obtiveram bom testemunho e que também tiveram a fé concreta nessas verdades reais. E no versículo 4 ele vai citar o sacrifício aceitável de Abel, que viveu como justo. Preste atenção na palavra do Senhor. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. O primeiro relato de fé foi da oferta aceitável de Abel. Abel e Caim, ambos ofereceram sacrifício.
poderia ser a mesma quantidade, poderia ser o mesmo valor, mas por trás do sacrifício existe a intenção no coração, e a intenção do coração de Caim, perscrutada por Deus, agradou a Deus. Abel era justo, ele oferece um ato agradável de sacrifício a Deus, porque tinha fé no lugar certo. Caim amargurado, Caim cobiçoso, tem sua oferta rejeitada, e o texto diz que até hoje o sacrifício de Abel fala. Veja que isso nos intriga. Por que o sacrifício de Caim foi rejeitado e o de Abel não? Porque não é pelo sacrifício em si, é pelo que está por trás do sacrifício, além do sacrifício, as motivações do coração, as intenções de alma, aquilo que Deus representa para nós, e o que trazemos de nós quando trazemos algo. Não é simplesmente trazer dízimo, oferta e sacrifício de vida, é como trazemos tudo isso a Deus, é como nossa gratidão está atrelada, o que Deus representa para nós, é a alegria que subjaz a oferta, é o que antecede o trazer o sacrifício. Abel tinha essa fé. Depois, no versículo 5, o texto vai falar da vida profética de Enoque, que foi trasladado. Ele vai dizer: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Isso aqui é citado em Gênesis 5. Judas nos explica que Enoque foi um homem de Deus, que Enoque em sua época confrontou uma geração gananciosa, uma geração desobediente, uma geração paganizada, uma geração promíscua, e Enoque viveu de uma maneira que ofereceu atos de gratidão a Deus. E antes de Enoque ser morto, o texto dá a entender que havia uma perseguição tão grande para planejar matar Enoque. Deus o trasladou, Deus o recolheu para si, Deus não permitiu que Enoque morresse, por conta de sua convicção, vida profética. E o verso 6 vai nos explicar a razão de Enoque viver desse jeito. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Por que Enoque viveu com fé no meio de uma geração corrupta? Em primeiro lugar, eu sei que Deus é real. Isso não é uma esperança, isso é uma convicção certa. Em segundo lugar, eu sei que Deus presenteia, abençoa e faz justiça àqueles que querem viver de acordo com sua vontade. Por isso eu não abrirei mão de viver com Deus, ainda que no meio de uma geração paganizada, promíscua e perdida. Esse foi Enoque. Sua vida ainda fala e está registrada em Hebreus capítulo 11. Depois o versículo 7 vai nos falar da vida esperançosa de Noé, que creu na palavra de Deus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo um homem temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Você já leu Gênesis 2, versículo 6? O texto diz que não chovia, não caía água do céu, uma neblina saía da terra, regava tudo, e as árvores cresciam, a plantação crescia, dava seus frutos. Deus aparece a Noé e diz: faz uma arca, porque eu vou fazer cair chuva lá de cima. Noé construindo a arca, 120 anos, no meio de uma geração paganizada, diz: Deus julgará um povo que não se identificar com o meio pelo qual Ele vai nos salvar, que é essa arca. O povo ria, o povo escarnecia de Noé. Como é possível do céu, que não tem nada, cair água? Noé creu na palavra de Deus, simplesmente por ser a palavra de Deus, contra todas as evidências. Noé creu na palavra de Deus. Depois o versículo 8 até o verso 19 nos fala da vida confiante de Abraão e de Sara. O verso 8 nos diz que eles obedeceram a palavra de Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança,
e partiu sem saber aonde ia. Deus chega a um velho de 75 anos, vivendo no meio de uma família paganizada, marcada por idolatria, e diz: Abraão, você vai sair do meio dos seus parentes, da comodidade da tua casa, você vai sair da estabilidade e vai viver na minha dependência, confiando unicamente na minha palavra, que eu te abençoarei e te darei uma terra. Abraão sai, em primeiro lugar, confiando somente na palavra de Deus. Em segundo lugar, os versos 9 e 10 dizem que Abraão começa a peregrinar numa terra estranha, e ele recebe essa terra por conta de sua confiança em Deus. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e fundador. Abraão sai, caminha por uma terra, Deus aparece e diz: essa terra eu darei a você e aos seus descendentes. Abraão levanta um altar, cultua a Deus e continua suas viagens, mas ele recebe aquela terra pela fé, mesmo aquela terra não sendo sua. Ele entende: Deus um dia cumprirá sua promessa, ainda que demore, eu creio na palavra desse Deus. Versos 11 e 12 nos dizem que Abraão e Sara creram que seu corpo morto não impediria o agir de Deus. Diz-nos a palavra do Senhor: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Deus aparece em Gênesis capítulo 17 a Sara e diz: você vai ter um filho, minha querida, 90 anos de idade. O texto diz que Sara ri, não porque ela não crê em Deus, mas porque ela está pensando: peraí, meu marido já morreu, é isso mesmo, meu marido está morto sexualmente, eu estou velha, já cessei as regras, não tem mais jeito para mim. Mas ela confia na palavra de Deus. Um ano depois, um homem de 99 anos e uma mulher de 91, que era estéril, e o homem que tinha disfunção erétil, estão carregando uma criancinha no colo, provavelmente andando no carrinho, né, com o nenenzinho, passeando na praça, e algum de nós perguntaria: e aí, é seu bisneto? Não, é meu filho, nasceu tem 2 meses, né, tudo lá engiado, espelancas, meu filho, meu nenenzinho. Deus falou que ia dar e deu. A fé gerou essa convicção de que a morte de seu corpo, a incapacidade humana, não impediria o agir sobrenatural de um Deus soberano. Versos 13 a 16 trazem a explicação da confiança desses homens e mulheres que foram descritos até aqui: Noé, Abraão, Sara, Enoque, Abel. Veja o que diz o verso 13: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque esses homens viveram até o fim sua fé? Em primeiro lugar, porque eles sabiam que eram estrangeiros nesse mundo. O versículo 14 diz que esses homens e mulheres viveram assim porque eles desejavam uma pátria superior. Veja o verso 14: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. O verso 16 diz que esses homens e mulheres viveram em fé, confiando na palavra de Deus, porque eles sabem que há uma cidade preparada para eles, preparada pelo próprio Deus. Verso 16: mas agora esses homens e mulheres aspiram a uma pátria superior, a pátria celestial. Por isso Deus, por eles terem se identificado com Deus, não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Os versos 17 e 18 nos dizem que pela fé Abraão obedeceu a uma ordem dificílima. Veja bem, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e ele estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência.
Em Gênesis 22, Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, pega teu filho, teu único filho, leva ele lá para o Monte Moriá, 3 dias de caminhada, chegando lá, mata o seu menino, mata o menino, oferece ele em sacrifício. Abraão pega o menino, caminhada de 3 dias, chega lá, amarra o menino, pega o cutelo. Abraão estava convicto, ainda que com a dor que rasgava sua alma, de matar o menino, porque Deus havia falado. Isso é confiança. E por que Abraão fez isso? O versículo 19 explica. Porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Essa palavra figuradamente pode significar 2 coisas. Quando Abraão está levantando o cutelo para matar Isaac, ele escuta a voz do anjo do Senhor dizendo: para, Abraão! Eu acho que Abraão faz assim, né? Ufa, ai, foi por pouco. Ou talvez esse texto, dizendo figuradamente, significa que quando Abraão olha o animal preso pelos chifres, que substituiria Isaac, Abraão sabia que Deus havia providenciado o sacrifício de um animal inocente, que morreu para perdoar Isaac e Abraão de todos os seus pecados. Animal esse que apontava para o sacrifício de Cristo, que perdoaria tanto Abraão quanto toda a sua descendência, incluindo Isaac, de todos os seus pecados. É nesse sentido que Isaac foi recobrado da morte para a vida eterna. O verso 20 e 22 vai nos falar das bênçãos que Isaac, Jacó e José proferiram aos seus filhos, bênçãos de uma terra prometida, isso pela fé. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda viriam. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Jacó, depois José, Isaac, Jacó e José, todos esses, antes de morrer, chamaram seus filhos, como era parte da cultura, e abençoou seus filhos, os homens. E todas as bênçãos descritas ali em Gênesis dizem respeito ao pacto que Deus havia estabelecido. Deus se comprometeu com Abraão. Deus disse que faria da descendência de Abraão um povo tão numeroso como as estrelas do céu e tão incontável como as areias das praias. Deus vai levar você para uma terra prometida. Eu te abençoo, meu filho. A minha bênção sobre você, meu filho, é que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu, é que Deus faça vir o filho da mulher, é que Deus te faça um grande povo, é que reis saiam de você, meu filho. Todos reafirmaram a sua convicção na palavra de Deus, fé. Quando José, um homem muito rico no Egito, vai morrer, velhinho, ele chama a liderança de Israel, e José diz: ó, Deus prometeu lá atrás a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes abençoaria. O meu lugar não é no Egito. No Egito não vai ficar nem osso meu, porque Egito é símbolo de pecado, de morte e devassidão. Vai chegar o dia que o meu Deus vai libertar vocês e levar vocês para a terra da promessa. Quando chegar esse dia, leve os meus ossinhos. 400 anos se passam, e em Êxodo capítulo 13, você vê a turma sendo libertada por Deus através de Moisés, e eles estão levando os ossinhos de José. Desenterram os ossos de José do Egito e levam José para a terra da promessa, a terra que Deus garantiu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Convicções, bênçãos, fé na palavra de Deus, independente do tempo, Deus cumprirá aquilo que garantiu. Deus não é homem para que minta, Ele é fiel. Eu creio em sua palavra até o fim. Versos 23 a 29 descrevem as convicções de Moisés e de seus pais. Veja o verso 23 ao falar da compaixão dos pais de Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O rei do Egito havia promulgado um decreto e disse: todos os meninos que nascerem, os homens, é para matarem no rio Nilo. Faraó estava com isso, estabelecendo um genocídio no meio do povo de Deus.
porque exterminando os homens a médio e longo prazo, você ia acabar com aquela nação. Os pais de Moisés, não temendo a ordem de Faraó esconderam Moisés. Foi achado pela princesa, criado com a melhor educação do Egito, estudou provavelmente na Universidade do Cairo, a sede da maior biblioteca do planeta, teve acesso àquilo que havia de mais moderno nos estudos de sua época, e o texto diz no versículo 24 e 27, que quando Moisés cresce, ele se recusa a se identificar com o Egito, e ele se identifica com um povo que é escravizado. Veja o que diz o texto: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque Moisés contemplava o galardão. Moisés vai crescendo sabendo que é israelita, que pertence ao povo da aliança, está nas melhores universidades, vivendo em condomínio de luxo, no palácio, mas ele se recusa a viver o estilo de vida paganizado do Egito. Ele se identifica com o povo de Deus e a palavra de Deus, e ele paga um alto preço por isso, um alto preço. Ele é obrigado a fugir, ele é obrigado a se esconder, e o texto diz que ele prefere se identificar com a vergonha de Cristo, com as mazelas por se identificar a Cristo, que usufruir de todos os prazeres transitórios do pecado, porque é isso mesmo, o pecado dá prazer, mas é transitório, passa, ele gera morte. Moisés se identifica com o povo da aliança, um povo com vida eterna. O versículo 28 diz que Moisés se identifica com um animal inocente providenciado por Deus, que apaziguaria a ira de Deus. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Deus disse: no primeiro mês do ano, no dia 10, você vai pegar um animal inocente e vai separar esse animal. Vai ficar do dia 10 ao dia 14. É para o animal um cordeiro de 1 ano, macho sem defeito, passar fome e passar sede. No dia 14, vocês vão reunir a família, vão matar esse animal. Vão passar o sangue do animal numa bacia. Vão passar o sangue desse animal nos umbrais e na verga da porta. À meia-noite, diz Deus, eu passarei em minha ira para ferir o Egito. Só não vou ferir o primogênito da casa que se identificar com a morte de um animal inocente. Moisés reúne todo Israel, mata um animal inocente de 1 ano, cordeiro sem defeito, passa o sangue nos umbrais da porta, come a carne daquele animal assado, porque eles estão se identificando com aquele animal, passa o sangue nos umbrais da verga, porque eles estão debaixo do sangue daquele animal inocente. Quando Deus passa, todos os primogênitos dos animais e de todos os seres humanos do Egito morrem. E o texto de Êxodo capítulo 12 diz que nem um cão rosnou, porque a ira de Deus foi apaziguada sobre Israel, porque um animal inocente morreu no lugar dos pecadores, e esse animal inocente já apontava o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Moisés, pela fé, se identifica com o livramento de Deus através daquele animal inocente que morreu no lugar deles. Todos os anos a Páscoa seria celebrada até o dia em que Jesus pega o pão e diz: este é o meu corpo dado por vós. Até o dia que Jesus pega o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança derramado no meu sangue. Eu vou até a cruz, oferecerei um sacrifício completo, e haverá perdão para todos sempre, para os pecados de todos aqueles que estiverem protegidos por minha obra. Moisés creu nisso. Versículo 29, Moisés confia no livramento maravilhoso providenciado por Deus. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de todo. O povo sai do Egito com mão de ferro, Deus protegendo. Deus os leva até a mar vermelho. Quando eles olham para trás, a maior potência militar da época do planeta, que é o Egito, está vindo. À sua frente tem o mar, na sua retaguarda tem um exército furioso. Deus abre o mar. Moisés tem convicção que o Deus Todo-Poderoso é capaz de realizar atos extraordinários para livrar seu povo da morte.
Moisés crê no livramento que esse Deus vai realizar. Quando o povo vê o mar à frente e o exército atrás, o povo se desespera, e Moisés diz: parem de ser covardes, Deus vos dará livramento. Moisés sabia que Deus não havia trazido o povo para morrer naquele momento. Moisés sabia que o Deus que havia começado a boa obra iria terminá-la. Nós temos que confiar na palavra de Deus, de que o Deus que começou a obra em nós, Ele vai terminá-la, de que o Deus que nos salvou, Ele nunca nos desamparará no percurso, de o Deus que nos chamou, continuará presente em cada momento da nossa jornada, até o fim. O versículo 30 fala de Josué e sua obediência a uma ordem estranha. Moisés morre, Josué sucede Moisés na liderança de 2 milhões de pessoas dificílimas, e agora tem que entrar na terra prometida e conquistar aquela região toda. E o verso 30 diz que pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Olha que ordem estranha. Deus chega a Josué e diz: Josué, eu não vou te dar um mapa de Jericó com detalhes estratégicos, eu não vou te dar a tecnologia, antecipar a tecnologia do GPS para você controlar um iPhone, e pelo iPhone você controla o míssil teleguiado por GPS, vai cair em Jericó, vai destruir tudo. Josué, você vai confiar na minha palavra. Se você confiar na minha palavra, em minha palavra, e nela permanecer, você será bem sucedido por onde quer que você pisar. Dá a volta na cidade, cantando. 7 dias, dá a volta. No 7º dia dá 7 voltas. Eu vou fazer o muro cair. E é isso que acontece. Raabe é salva por sua convicção num Deus estrangeiro. Raabe morava dentro de Jericó, uma cidade com muros, diz-nos a arqueologia, de cerca de 25 metros de altura, de pedra. Tão largos eram os muros que passava carroça. Raabe estava protegida, era uma prostituta, dona de um bordel. Quando os espias israelitas entraram, e esses espias seriam descobertos pelos soldados de Jericó, Raabe escondeu esses 2 espias, e ela disse: eu sei que o Deus dará vitória a vocês. Raabe já tinha seus deuses cananeus, Baal, Moloque, Astarote, vários deuses, mas ela se identificou com um Deus estrangeiro, colocou nesse Deus sua convicção, e o versículo 31 vai dizer que pela fé Raabe, e o texto não esconde quem ela é não, a meretriz, uma prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Versos 32 a 38, o texto vai fazer rápidas citações de confiança inabalável. E ele faz isso porque ele está com pressa. É igual aqui, está todo mundo já começando a cansar. E está na hora de ir embora, né? A gente não está muito preocupado com a hora que o culto começa. Chega 20, 30, mas não está preocupado com a hora que vai terminar. Então, o autor aqui está mais ou menos nesse sentido, ele está com pressa. Ele vai dizer no versículo 32, e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar mais coisa. Eu sei que vocês têm pressa. E aí ele vai dizer: olha, eu quero que vocês lembrem de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté. Foram que levantou em épocas de grande dificuldade. Seu povo havia se afastado de Deus. Quando o povo se arrependia debaixo de grande aperto, Deus levantava homens específicos, juízes, que eram chefes militares, chefes administrativos e às vezes chefes religiosos. Esses juízes promoviam a libertação do povo de Deus. Sansão, Baraque, Jefté, Débora. E aí ele vai dizer: o que eu vou poder falar de Davi, o grande rei Davi, o profeta Samuel, e os profetas Isaías, Malaquias, Jeremias, Obadias, Ageu, Miqueias, Naum, Daniel, Sofonias? O que eu vou poder falar de tantos homens? Eu não tenho tempo. E aí nos versículos 33 a 34 ele vai resumir o que esses homens fizeram. Ele vai dizer: derrotaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Aqui fala de Daniel. Extinguiram a violência do fogo,
os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Versículo 35 a 38, vai nos trazer alguns relatos anônimos, porque até aqui ele falou de grandes homens, né? Davi, Sansão, Jefté, Noé, Abraão, mas tem gente como eu e você, gente de quem o mundo nunca vai se lembrar, nomes que nunca estarão nos livros de história, provavelmente, mas gente que pôs sua fé em Deus, gente simples do dia a dia, que tem convicções inabaláveis, porque crê no Deus da eternidade. E nos versos 35 a 38 ele vai trazer uma série de relatos de gente simples. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Lembra de 1 Reis capítulo 7, 1 Reis capítulo 25, o profeta Elias, depois o profeta Eliseu, foram lá e ressuscitaram crianças que morreram, o filho de uma viúva. Mulheres pela fé creram que homens de Deus podiam fazer aquilo, ressuscitaram seus mortos. O texto segue dizendo: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Aqueles homens e mulheres torturados ao longo da história, quem nunca sabe que estão lá na Arábia, que estão lá não sei aonde, no Iraque, lá na Coreia do Norte, torturados por conta de sua fé, mas morrem porque sabem que se morrerem pelo amor de Cristo, terão a plena convicção de vida dentre os mortos, de vida eterna. São os anônimos que perpassam a história. Ele vai seguir dizendo que outros, por sua vez, passaram prova de escárnios e açoites, sofreram algemas e prisões. Olha o verso 37, foram apedrejados, provados. Olha essa descrição, gente, cerrados pelo meio. Aqui diz respeito ao profeta Isaías. O profeta Isaías nasceu no palácio, era um homem da classe AA, ele vivia com a nobreza, e por ser homem de Deus começou a pôr o dedo na ferida dos lordes, que eram religiosos da boca para fora, mas o coração distante de Deus. Sabe qual foi o fim de Isaías? Cerrado ao meio, nasceu no castelo, morreu em duas partes, por conta de sua convicção. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, isso aqui provavelmente porque viveram como pobres, se dedicaram a Deus em tempos muito difíceis, viveram afligidos, necessitados, maltratados. Pula esse parênteses aí, 38. Andaram errantes pelos desertos, pelas covas e pelos antros da terra. Antros da terra aqui são as periferias, os lugares hostis. Viveram como gente simples. Sabe como o autor conclui a sentença? Bem no início do verso 38. Sabe esses homens que morreram pobres, foram cerrados pelo meio, andaram nas periferias, pelos lugares errantes, dedicaram-se integralmente a Deus, fecharam boca de leões, apagaram fogo. Sabe essas mulheres que sofreram até aqui para amar a Deus? O início do versículo 38 diz: o mundo não é merecedor dessas pessoas. Esse mundo que jaz no maligno não merece o povo de Deus. Olha só, homens dos quais o mundo não era digno. Valem muito mais que esse mundo. O mundo não os merece. Mesmo a gente olhando para eles e dizendo: meu Deus, que pobreza, não tem nem roupa para vestir, não tem nem casa para morar. Mas você conversa 5 minutos com a pessoa, é tão próspera na alma, tem tanta alegria, tanto amor e tanta confiança em Deus, tem uma convicção inabalável. Eu lembro de uma mulher em Séries, sozinha, com um monte de filho. Ela estava fazendo a casa dela de barro, e a gente ia lá uma vez por mês para levar uma cesta.
E é impressionante como a gente é que saía edificado daquele lugar. Uma pobreza tão infernal. E aquela mulher conduzia para nós cânticos, orações, celebrações e adoração a Deus. Convicção daquilo que se espera, certeza absoluta do que não vê. Pessoas dos quais o mundo não é digno, um mundo fútil que valoriza o ter e não quem a pessoa é, que rouba a gente com base em conta bancária, cor de pele, o pedigree que está na calça, no sapato, no calçado, o tipo de carro que anda, a que grupo pertence. Homens dos quais o mundo não era digno. E aí do verso 39 e 40, o autor traz uma explicação geral de todo o capítulo. Ele vai dizer: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles aguardavam a vinda do Salvador, mas o Salvador não veio em seus dias de vida. E aí o versículo 40 vai dizer: por haver Deus provido coisa superior a respeito de quem? A nosso respeito, a mim e a você, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que o texto está dizendo? Todas essas pessoas do capítulo 11, homens e mulheres importantes e anônimos, que tiveram fé no lugar certo, morreram e não viram suas promessas serem cumpridas, porque Deus tinha uma revelação muito maior para se cumprir em nossa época. Eles eram o povo que aguardava o cumprimento. Nós somos o povo que agora olha para aquilo que se cumpriu. E a gente tem uma posição privilegiada de poder olhar e dizer: toda a esperança desses homens, o Cristo para o qual esses homens aguardavam, veio, cumpriu toda a lei, ofereceu um sacrifício perfeito a Deus. Eu fui perdoado de todos os meus pecados, inserido no reino do amor de Deus, fui feito co-herdeiro com Cristo de todo o tesouro celestial, e agora nem morte, nem vida, nem coisas do futuro, nem do presente, nem altura, nem profundidade, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esses homens não são perfeitos sem nós, e nós não somos perfeitos sem eles. O testemunho desses homens e mulheres, com a nossa convicção, com os relatos do cumprimento que nós temos, se complementam. É por isso que o autor agora conclui, no capítulo 12, nos 3 primeiros versos, e eu vou terminar aqui dizendo: portanto, veja que todo o capítulo 11 vai terminar no início do capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são as testemunhas? Todos os descritos anteriormente. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que, como cola tenaz, nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor, aquele que começou, aquele que criou, e o consumador da fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele não fez caso de ignomínia, da humilhação que passaria. Esse Jesus venceu e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Ao se atentar para Jesus, vocês não vão cansar, não vão se fatigar, desmaiando em vossa alma. Como o autor conclui, ele cita toda essa nuvem de testemunhas, e ele agora olha para mim e para você, e ele faz uma convocação: continuem firmes na caminhada, continuem amando e se identificando com Jesus Cristo. Vocês não são os primeiros e provavelmente não serão os últimos a sofrerem por conta do nome de Jesus Cristo.
Lembrem-se, vocês possuem uma pátria superior, uma cidade celestial, que tem Deus como seu arquiteto. Hoje vocês, povo de Deus, frequentando neste prédio, Igreja Presbiteriana do Setor Sul, diz-nos a palavra do Senhor, hoje vocês possuem uma revelação maior, uma revelação mais completa a respeito da obra de Jesus Cristo. Continuem a lutar contra o pecado que quer grudar em vocês como cola, que quer tirar de vocês essa alegria de serem de Cristo, de confiarem nele a vida de vocês. Vejam, essa é a nota do autor, vejam a glória que lhes está reservada, a cidade que tem Deus como seu fundador. Fiquem firmes nessa promessa, olhem para Jesus e sua sujeição à vontade de seu Pai. Ele sofreu, mesmo sendo Deus, porque Jesus contemplava um sucesso muito maior, tornar-nos filhos de Deus, inserir-nos em seu amor, adotar-nos, transformar-nos em sua igreja. Esse Cristo está sentado à direita de Deus, governa em glória e voltará para cumprir plenamente a vontade do Pai, que é nos dar a cidade celestial. Quais são as razões para ficarmos firmados e crescermos na fé? Em primeiro lugar, por conta da natureza dessa fé. Não é um salto no escuro, não é acreditar em algo abstrato, é convicção real, é convicção sólida. Segunda razão, eu não estou sozinho nisso não, tem uma turma grande antes de mim, e tudo que eles disseram que ia acontecer, aconteceu, e tudo que o meu Senhor falou que vai acontecer, eu não tenho dúvidas, vai acontecer. Ele me garantiu a vida eterna, uma viva esperança, me transformou em cidadão do reino, e eu não arredarei os meus pés disso, eu não desviarei o meu olhar disso, eu não vou me identificar com os prazeres transitórios do pecado desse mundo que jaz no maligno e que me cerca, ainda que eu tenha que me identificar com o opróbrio de Cristo, com a humilhação de ser de Cristo, na universidade, no relacionamento de namoro, na esfera profissional, ainda que eu tenha que passar pelo inferno nessa vida, por ser odiado pelo mundo, por me identificar com Cristo, eu passarei, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu espero algo muito melhor que aquilo que é transitório, porque onde eu estou pisando agora, tudo transitório, aquilo que eu sei que é real, que eu tenho convicção, isso sim, é duradouro. Vamos orar por essa. Eu acho que a nossa oração nesse momento tem que ser: Deus, tua palavra é confiável, tua obra é confiável, o Senhor é confiável, o Senhor cumprirá até o fim tua vontade. Fortaleça-me nisso, alicerça-me nisso. Eu quero tirar a roupa, a nódoa de qualquer coisa que está grudada em mim e que me impede de caminhar nessa jornada fiel a Ti, amando o Senhor de verdade, porque tudo isso é real demais, Deus. Você tem dúvida? Se você tem dúvida de que tudo isso é real, você pode fazer como C.S. Lewis um dia fez. C.S. Lewis era um agnóstico, um turrão, um intelectual, e C.S. Lewis, contrariado por esse negócio crente, e disse assim: olha, eu não sei se esse Deus existe, não tem como provar que esse Deus existe, então faz o seguinte: Deus, se o Senhor for real, muda minha vida, fala comigo. Se o Senhor for real mesmo, fala comigo, muda minha vida. E C.S. Lewis disse que esperava um passarinho pousar lá na gaiola, na janela, falar com ele, cair um raio do céu. Nada disso aconteceu. Mas C.S. Lewis disse que a partir daquele momento, quando ele com sinceridade orou: Deus, se o Senhor é real, venha e me transforme. Ele disse que a partir daquele dia algo começou a ser transformado dentro dele. A convicção de
coisas que se esperam e a certeza de fatos que não se veem. Vamos cantar? Meninos bonitos. E eu acho que você pode agradecer, porque essa fé, gente, não é nossa. Essa fé é presente de Deus. Nós somos salvos pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O que a gente pode fazer nesse momento, concluindo o nosso culto, é orar e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor abriu os olhos do meu coração. O Senhor me fez crer em toda esta palavra tua. O Senhor me inseriu na vida abundante em Jesus Cristo. Pai, fortaleça-me para viver até o fim, com dignidade, com força e perseverança, essa caminhada.